Bom dia, que a graça, a paz, o amor do nosso Deus seja com vocês, conosco. Eu não sei você, mas parece que o culto hoje é para mim. E eu espero que o Senhor sacie essa sede, essa fome do nosso coração. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Quero que você encontre hoje uma mensagem que vai te ajudar a perceber como nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos desesperadamente do Senhor. Essa palavra, ela mexe comigo. Eu creio que ela vai mexer com você. Provavelmente você veio aqui hoje por conta de uma rotina. É bem provável que você tenha vindo aqui hoje porque você congrega aqui. Isso faz parte da sua agenda. Talvez tenha alguém lá em casa assistindo a gente agora ou num dia futuro que esteja querendo algo que lhe beneficie também. E eu tenho uma expectativa hoje de manhã. Que através dessa palavra haja salvação, haja cura, haja libertação. Eu creio que hoje você será surpreendido. A sua expectativa, ela não chegou nem aos pés daquilo que Deus quer fazer. Mas essa surpresa, ela precisa ir de encontro à sua fé. Você precisa crer que Deus existe. Você precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. E o que talvez tenha separado você dessa realidade, seja ainda algum resquício de incredulidade, de dúvida, uma percepção errada sobre quem Deus é, o que Ele quer e pode fazer, através da palavra dEle. Ou talvez você tenha feito como todo um povo já fez num dia, onde havia uma guerra, estava diante deles um gigante, e o povo estava mais impressionado com o tamanho do gigante, do problema, da dificuldade, da escassez, da afronta, do que ciente daquilo que Deus era capaz de fazer. Eu creio que Deus separou o dia de hoje para, no mundo natural, mas certamente no mundo espiritual, fazer algumas mudanças. Eu creio que no dia de hoje, se tiver um marido fora de casa, uma esposa fora de casa, Deus está restaurando casamentos. Eu creio que se havia um filho ou uma filha que resolveu se desprender do Senhor, hoje o Espírito Santo vai tocá-lo, para que haja arrependimento. Eu creio que hoje, se havia algo retido da parte do inimigo das nossas almas, uma provisão da parte de Deus, assim como havia com Davi, assim como havia, já viram falar no jejum de Daniel? Havia algo retido, e Deus enviou um arcanjo para liberar aquilo. Eu creio que hoje o Senhor está dispensando anjos para desprender e liberar algo que o Senhor já desprendeu no céu para as nossas vidas. E eu vou usar uma palavra dura.
eu não aceito esse espírito de incredulidade que talvez você tenha trazido, ou talvez eu tenha trazido para cá hoje. Porque onde Deus está, a sua glória está com Ele. E a nossa alma sabe que precisa disso. O nosso coração sabe que precisa disso. Nós precisamos nos achegar diante de Deus, Márcia, com essa expectativa de que à nossa frente é um fogo consumidor. Diante de nós há a palavra e a ordem do Senhor, dizendo: eu quero, seja curado, eu quero, seja liberto, eu quero, levanta. Quando muitos vão rir a respeito da sua expectativa, sobre a sua expectativa, Jesus fala: calma, ela só está dormindo. Porque diante do Senhor nem a morte é morte. Diante do Senhor não há escassez, basta uma palavra dEle, e as redes não vão aguentar a quantidade de provisão de peixe. Basta uma palavra, é desse lado. Há uma guerra no nosso coração, na nossa mente, porque nós somos capazes de imaginar um Deus menor do que Ele realmente é. Nós somos capazes de enganar a nós mesmos. E eu quero convidar você: saia desse lugar onde o impostor, a sua alma está querendo colocar. Saia desse lugar. Jesus começou o seu ministério. Está lá em Mateus capítulo 4. A Bíblia descreve que o gatilho para ele começar o ministério dele foi João Batista ser preso. Aí Jesus fez o quê? Foi para Galiléia, onde haviam duas cidades muito mal vistas pelo povo, pelos judeus: Naftali e Zebulon. Sabe por que essas cidades eram mal vistas? Porque essas duas tribos eram mal vistas durante toda a história da herança de Jacó, de Israel, aquelas 12 tribos. Naftali e Zebulon foram filhos de Bia e Lia, duas concubinas de Jacó. Talvez por isso tenham sido filhos também menos favorecidos ou importantes aos olhos do povo. Mas havia algo mais. Essa concubina chamada Bila, ela tinha se deitado com Rúben, que era o filho mais velho de Jacó. Era considerada alguém menos confiável. Então, durante toda a história daquelas 12 tribos e daquele povo, quem ia morar em Naftali e Zebulon eram pessoas um pouco desgarradas, tinham a sua fé misturada. Elas eram inconstantes. E foi por ali que Jesus começou o seu ministério. Foi naquele local, pastor Walter, que foi proferido o Sermão da Montanha, que está desde Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 9. Jesus começou pelo que havia de pior. Comigo e com você. Tá bom, comigo. Jesus sabia que aquele povo tinha uma sede e uma fome. Jesus começou com os que não eram. E no meio, Pati, dos que não eram, ele escolheu os 12. Lá na beira do mar, para que a glória fosse só dele, para que o poder dele se manifestasse. Jesus foi escolhendo um por um dos piores: zelote, pescador, cobrador de imposto, fariseu. Jesus foi escolhendo gente assim, com o currículo dos piores.
Jesus foi trazendo para eles tudo aquilo que estava no céu e era diferente do que eles estavam vivendo. E aí, no final do capítulo 9, e esse é o contexto do capítulo 10 que nós vamos ler agora. É o final do capítulo 9, eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Jesus viu aquela multidão, aquele povo da Galileia, e entendeu o seguinte: meu Deus, esse povo está precisando demais. Demais, demais, demais. Aqui não tem pastor, Jader. Lá não tinha líder. Jesus diz o seguinte, a partir do versículo 35 do capítulo 9 de Mateus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Alguém se enxergou nesse chamado aqui? Ainda hoje, nós somos carentes de pessoas que não queiram só consumir o evangelho do reino, mas que queiram trabalhar por ele. Jesus, então, vendo esse cenário, pegou aqueles 12 discípulos que prefiguravam as 12 tribos de Israel, que ele disse lá em Mateus 28, olha, vocês irão se sentar junto comigo no meu reino para julgar as 12 tribos. Por isso eram 12. Esse povo que não valia nada. E lançou para eles a primeira missão. Mateus capítulo 10, Celso, é considerado a pequena comissão. A grande comissão é o que está lá, quando Jesus fala, eu vou enviar vocês. E essa aqui é chamada a pequena comissão, porque foi dada aos 12 discípulos. E foi dada para um espaço limitado. Jesus disse, olha, primeiro vocês vão para a casa dos judeus. Jesus não disse isso desprezando os outros. Jesus disse isso para que se cumprisse a palavra. Acompanhe comigo, nós vamos ler todo o capítulo, e é só um capítulo que nós vamos ler. De Mateus capítulo 10, não estou falando da manhã toda. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Vou fazer uma pausa aqui. Você hoje entrou aqui com essa expectativa? Se eu dissesse para vocês assim, vocês agora vão ressuscitar os mortos, podem ir. Não, né? Você acha que aquele povo aqueles 12, estavam crendo que isso ia acontecer? Nesse momento, quando Jesus lhes deu a autoridade, quando Jesus passou para eles o poder, dínamos no grego, o Senhor transferiu a eles algo que lhe era próprio. Gente, Deus não conhece
dificuldade em efetuar, em fazer, em religar. Entende? À medida em que eu estou aqui ministrando essas palavras, existe uma particular situação no seu coração, no coração de vocês, que o Senhor está querendo saltar, está querendo frisar, está querendo que você entenda isso. Porque essa particular situação da sua vida, ela está querendo servir de um quebra-mola ou de um limitador para a sua alma daquilo que Deus pode fazer ou não. E eu estou colocando isso porque eu tenho certeza que esses 12 aqui passaram por essa situação. E eu estou falando de mim e de você. O Senhor está querendo nos puxar, através da nossa sede e da nossa fome, para experimentar uma realidade que nós não damos conta. Que nós vamos alcançar através do poder e da autoridade dEle. Porque há poder no nome de Jesus. E se eu estiver certo, Deus está colocando isso no meu coração, Paulo, porque as pessoas não estão falando do nome de Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus, eu vou falar de nós, guardou em algum lugar essa expressão, em nome de Jesus. Guardou em algum lugar e ela não tem sido falada. Essa autoridade e esse poder não está sendo usado lá no seu lugar de trabalho. Quando parece que os resultados estão pequenos, quando parece que o cliente não entra, ou parece que está te faltando vendas, receitas, negócios, parece que o poder do nome de Jesus não altera isso. Parece que no dia da doença, Marcelo, é o poder no nome do médico, do plano de saúde, da experiência das mamães. Quando, na verdade, devia ser, em nome de Jesus, você vai ser curado e liberto. Parece que, no dia que um filho seu está sendo rebelde, está se portando ou se conduzindo de uma forma desagradável, parece que o que resolve é só a nossa disciplina e correção. Quando um joelho no chão fala, Senhor, eu não aceito, meu filho não foi criado para isso, em nome de Jesus. Oro para que o Senhor, o Espírito Santo, conduza ele. O Senhor está nos chamando para ter essa sede e essa fome que só o poder do nome de Jesus vai resolver. Nós não estamos aqui pregando sabedoria humana, um conjunto de conceitos que vai fazer lógica, vai fazer sentido na sua mente. Nós estamos aqui pregando o poder de Deus para restaurar, para curar, para salvar. É esse poder que nos trouxe até aqui. E é nesse poder que a sua fome, a minha fome, a sua sede vai ser saciada. Não é num conjunto de doutrinas e frases que vão fazer sentido. É no poder que há no nome de Jesus. É esse poder que quer se manifestar, pastor Cezinha, na nossa fraqueza. É esse aparente paradoxo dos discípulos que vieram de um lugar que não valia nada, que não são ninguém e estão ressuscitando as pessoas. Deus chamou a mim e a você para isso. Para manifestar a glória dele e o poder dele. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Para isso. Jesus falou, vai e faça isso de graça. Era costume dos sacerdotes, dos fariseus, isso desde lá, desde a época do rei Saul, que você chegava diante de um sacerdote, de um profeta, com algum tipo de riqueza para dar para ele. Saul mesmo, quando conheceu Samuel pela primeira vez, virou para o moço dele e falou, rapaz, o que nós temos aí para dar para esse homem de Deus? E o homem falou, não temos nada não, nós temos um pão velho aqui, um negócio. Mas o verdadeiro homem de Deus, isso está na Bíblia, nunca aceitou tais riquezas. Samuel rejeitou. O verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, eu e você,
Damos de graça porque recebemos de graça. Nós não estamos atrás de reconhecimento, de elogio, de paga alguma. Mas existe algo que arde no nosso coração. É ver o poder de Deus quebrando o jugo, trazendo arrependimento e salvação, fazendo as pessoas mudarem de vida e reconhecendo que precisam do Senhor Jesus. Ver pessoas libertas e salvas, casamentos restaurados, pessoas sendo curadas e libertas, negócios prosperando, tudo isso como resultado do poder do nome de Jesus. Porque isso redunda em glórias para Deus. Por isso que Jesus falou, olha, vocês receberam de graça, vocês vão dar de graça. Porque aquele povo estava sendo treinado e poderia ser que eles chegassem na casa dos outros e falassem, e aí, o que você tem para mim? E é nesse contexto que nós vamos ler agora o que Jesus está falando daqui para frente. Jesus falou o seguinte, olha, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento, porque do Senhor virá a sua recompensa. Porque meu Deus no céu está vendo o que você está fazendo em meu nome. E dele virá o seu salário. Nosso Deus é galardoador, Soraya. Deus não fica devendo nada a ninguém. E existe um pagamento em troca da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você ler ali no capítulo 9, no começo, houve a cura de um paralítico. E Jesus dizendo o seguinte, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo. Filho, seus pecados estão perdoados. Jesus, ele vê a fé. Ele vê a nossa dependência dele. Ele vê, Isabelle, que nós estamos reconhecendo a nossa natureza carente dele. E ele corresponde. Por isso, quando chegamos a essa posição de realmente nós precisamos do Senhor, nós somos carentes do Senhor, e esse cenário de Mateus capítulo 9, foi aquele cenário dos amigos que pegaram um paralítico e colocaram ele na frente de Jesus? Jesus enxergou a fé. Todo esse nosso trabalho nessa série de pregações é mostrar como eu e você precisamos de Jesus, precisa ser correspondido com fé. Você precisa exercitar isso dentro de casa. Você precisa falar isso dentro de casa. Você precisa mudar algo na sua rotina e colocar o poder que há no nome de Jesus em ação. Não é o seu conhecimento, não é o seu merecimento, não é a sua sabedoria, é o poder que há no nome de Jesus. Eu quero ver lares transformados. Eu quero ver negócios restaurados. Eu quero ver milagres e testemunhos de curas. Porque eu creio que há poder no nome de Jesus. Não está falhando no céu. Precisa sair da nossa boca. E nós precisamos crer nisso no coração. Nós precisamos interromper essa indiferença quanto ao mundo espiritual. E precisamos trazer isso para dentro da nossa casa. Vivaldo, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas hoje, elas estão atrás de se vestir melhor, de comer melhor, de andar num carro melhor, de viver melhor. E talvez Deus tenha colocado eu e você dentro da nossa casa, nós homens, mulheres que trabalham também, para prover isso para os seus filhos. Isso é lícito. Só que Deus nos colocou na nossa casa para que a gente manifeste que os nossos filhos devem depender de Deus, e não de nós. Nós não estamos lá para nos colocar no lugar de Deus. Nós estamos lá para, quando vier alimento sobre a mesa, dizer, Deus, obrigado, porque isso veio do Senhor, não é de mim.
Quando a gente trocar de carro, a gente orar na frente de toda a família e falar: Senhor, obrigado, porque foi o Senhor quem deu. Quando você trouxer a feira, a compra de supermercado para dentro de casa, Deus, muito obrigado. E faça isso na frente dos seus filhos, para que eles saibam de quem veio isso. Não ache que é sobre você, pai e mãe. Não é. É sobre quem está fazendo. E nós temos que apontar isso para quem está fazendo. Há poder no nome de Jesus. Meu filho, você está doente? E eu vou orar por você em nome de Jesus. Você pode usar até um remédio depois. Você pode até levar para o médico. Mas ele precisa saber que há um Deus no céu que zela pela vida dele, que cuida dele. E quando você começar a exercitar isso na sua família, aí sim você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Aí sim, porque o espírito de incredulidade não tem mais lugar. E você está repetindo o poder que há no nome de Jesus, porque você crê nisso. Você precisa dizer isso para a sua alma. Você precisa dizer isso para o mundo espiritual. Você precisa dizer isso para os seus filhos. E nós precisamos botar isso na prática. Ainda que zombem de você. E essa zombaria começa, essa guerra começa no seu coração. Tiago diz isso. Da onde procedem as guerras? Da onde procedem as guerras? Eu vou abrir e você vai acreditar que eu estou lendo Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, de onde vêm as guerras e contendas que há dentro de vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam e não as têm. Existe uma guerra dentro de nós, para que você só confie em você, para que você só acredite no fruto do seu trabalho, para que você ache, Lipe, que você é o provedor da sua casa. Walter, que as coisas dependem de você, mas não é. E essa guerra, ela é sutil, ela nem sempre se baseia, Fernanda, em coisas ilícitas, ela se baseia naquilo que você acha que é a sua capacidade, que você dá conta. Por isso eu não preciso de Deus. Pessoas com boa moral, com um caráter reto, têm muita dificuldade de falar no nome de Jesus. Porque às vezes essa é uma estratégia do inimigo, de dizer, você não precisa, você já é bom. Por isso Jesus começa o seu ministério com aqueles que não são. Por isso que Paulo diz, a minha pregação não consiste em demonstração de sabedoria humana, mas sim de poder de Deus. Essa guerra que está em nós, ela foi suprida. Esse caos que está em nós foi suprido pelo príncipe da paz. E depois de toda essa introdução, eu vou introduzir agora a palavra que eu trouxe para a gente hoje. Mateus capítulo 10 fala o seguinte. Leia lá comigo. Deixa eu economizar aqui, que nós temos muito para ler hoje. Vamos ler a partir do versículo 21. O irmão entregará a morte ao seu irmão, e o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles.
Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurro aos seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão, sem o conhecimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra, mas vim trazer a espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Gente, esse cenário que eu li aqui de vocês, é o cenário de príncipe da paz? Não, né? Isso é o que a gente chama de paradoxo. Quando aparentemente duas teses conflitantes estão no meio de uma guerra. Se Jesus está dizendo que não veio trazer paz ao mundo, por que ele é o príncipe da paz? Jesus cita aqui um texto, e esse texto está lá em Isaías capítulo 9. Abra comigo em Isaías capítulo 9 a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto muito conhecido, que às vezes só é lido em cultos de Natal, viu, Fabrícia? Nas igrejas. Mas nós vamos ler hoje. E nós vamos ler só até o versículo 7. Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler até o 7. Gente, eu amo ouvir esses barulhos de páginas andando de um lado para o outro. Oh, glória! Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Esse contudo está ligando Isaías 9 com o que está escrito em Isaías 8 e em Isaías 7. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Segure aí com a sua Bíblia, ó. Põe assim sua mão e vá lá em Mateus capítulo 4. Depois da tentação de Jesus, vamos ver do 12. Mateus 4, 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É isso que nós estamos lendo. O povo que caminhava em trevas, está lá em Isaías capítulo 9, viu uma grande luz.
Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canca que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre todo o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele é o príncipe da paz, não tenha dúvida. E nós precisamos então entender por que Jesus veio trazer espada. Meus irmãos, ninguém aqui foi chamado para ser transformado. Você foi chamado para morrer e nascer de novo. Jesus estava dizendo que ele não veio só para estabelecer, antes era um governo de esquerda, agora eu sou um governo de direita. Não. Antes era comunismo e agora vai ser capitalismo. Não. Jesus estava dizendo assim, olha, o meu governo, o meu reino está acima de tudo isso, ele é perfeito. Mas para isso vocês precisam morrer e nascer de novo. Vocês nasceram da carne, precisam nascer do Espírito. Você está conduzindo a sua vida conforme a sua sabedoria, você precisa agora conduzir conforme a minha sabedoria. Antes era do seu jeito, agora é no poder que há no nome de Jesus. Arrependam-se de tentar ser. Arrependam-se e creiam. Vocês são filhos de Deus. Todo o poder de Deus, Fanny, está disponível no nome de Jesus. O Senhor quer que nós vivamos dons. Antes na nossa vida, nós éramos esses tais que estávamos vivendo o juízo de Deus. Você pode não gostar disso, pode não crer nisso, mas isso é o que a Bíblia diz e eu peço que você creia. Antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Talvez você tenha alguém na sua casa, talvez você tenha alguém na sua família. E se essa pessoa ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela é inimiga de Deus. E quem veio trazer paz para esse relacionamento? Jesus Cristo e nenhum outro. Jesus Cristo é o príncipe da paz, porque resolveu o maior conflito e guerra que um homem pode experimentar: a guerra com Deus, a inimizade com Deus. E o mundo e as religiões estão tentando diminuir isso, fazer disso pouca coisa. Deus é bom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, existe uma inimizade. E a ligadura disso e a cura disso custou a filha, o nome, a vida de Jesus. Não era pouca coisa para ser resolvida. Isso faz diferença entre a morte eterna e a vida eterna. É pouca coisa? E é por isso que o profeta Isaías, e às vezes as pessoas leem isso de forma despercebida, e hoje o Senhor vai trazer luz para a sua vida. Um filho, ele nasce, né? Não é isso? Mas aqui não. Aqui um filho se nos deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
Um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Não estava no homem a capacidade de gerar, como não está em mim e em você, a paz. A paz é um dom de Deus. E Deus nos deu isso na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós convidamos as pessoas. Você aceita, você recebe. Confesse a Jesus Cristo com a sua boca e creia no seu coração. Daí vem essa expressão, você precisa aceitar Jesus Cristo, você precisa receber Jesus Cristo, porque isso é um dom de Deus, isso nos foi dado, presenteado. E o profeta estava dizendo isso, olha, não vai brotar de vocês a solução, não tem nenhum rei natural. Homens confiam em cavalos, em carros de guerra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vai ter que vir do céu um príncipe para fazer paz entre vocês e Deus. E sabe quem é propenso a reconhecer isso? Minha sogra. Aqueles que não são. Aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. Se você ainda não teve essa experiência de se arrepender diante de Deus, faça isso. Você precisa de um Senhor e de um Salvador. Talvez você não tenha feito ainda essa oração de entrega. Eu creio, eu estou olhando aqui para todo mundo, acho que todo mundo já fez. Mas talvez é alguém que está em casa. Ou talvez é alguém que você conhece e você vai conduzir para isso. Nós precisamos receber esse dom de Deus. E em troca, entregar para Ele a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, o nosso não merecimento. Por isso que nós precisamos de um príncipe da paz. Por isso que Jesus veio trazer espada. Porque às vezes aquilo que nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, é o que nos atrapalha. Por isso é que aquilo que às vezes é o que o irmão está dizendo, e eu vou contar aqui um breve testemunho do pastor Andrew, que é um missionário, que morou na minha casa, quando eu era solteiro, morou lá acho que uns 3 ou 4 meses. Ele é um africano do país mais pobre, segundo a ONU, Sierra Leoa. E quando ele foi morar lá em casa, gente, ele veio para Goiânia e logo depois ele foi morar lá em casa. Ele mal sabia usar talher. O país é um país muito pobre. E é um país governado por feiticeiros, ou quando não feiticeiros, muçulmanos. E o pai dele tinha uma condição ainda melhor, Celso, sabe por quê? O pai dele era o cozinheiro do prefeito da cidade lá. Então, ele não passava todo tipo, ele até tinha comida dentro de casa, o pai dele tinha um salário. E ele e o irmão eram muçulmanos, de uma linha bem radical. Só que aconteceu o seguinte, o irmão dele começou a frequentar um culto proibido que tinha lá no meio da floresta, durante a madrugada, de uns crentes, de um missionário. E o irmão dele fugia à noite para ir lá nesse culto. E aí, um belo dia, o irmão dele começou a se diferenciar dele. Ele fazia aquelas orações, né, como muçulmano e tal, e se dirigia a um Deus vingativo, um Deus duro, e queria exigir dele um comportamento, e o irmão dele tinha mudado a oração, o irmão dele chorava, e entrava em tempos de júbilo e agradecimento, e ele olhava de rabo de olho e falava, olha, esse Deus desse meu irmão está diferente do meu, porque o meu Deus é um Deus mau, vingativo, duro, e tem alguma coisa nesse Deus do meu irmão, porque ele está alegre, feliz, o meu irmão está diferente. Então, no quarto dele começou a haver uma divisão. Jesus havia feito uma divisão entre ele e o irmão dele. E ele então começou a criticar o irmão dele. E quanto mais ele criticava, mais o irmão dele o amava e o abraçava. Ele não estava mais conhecendo o irmão dele.
E aí um belo dia ele foi lá, escondido, ver onde que o irmão dele ia de madrugada. E ele ficou de longe. Estava tão de longe que ele só ouvia uma música num violão. Aquele medo religioso de se contaminar com aquele povo mantinha ele à distância. E naquela manhã ele voltou e fez uma oração diferente. Falou: Deus do meu irmão, se o Senhor é o Deus verdadeiro, eu quero ir lá te adorar. Eu vou lá amanhã. Eu gostei daquela música. E ele foi. E ele foi envolvido pela presença de Deus e pelo Espírito Santo. E ele voltou para casa e no outro dia ele já estava orando junto com o irmão, os dois abraçados. E Andrew, eu vou resumir, pediu coisas para Deus do tipo: Deus, eu não sei ler em inglês, mas só tem Bíblia em inglês lá naquele lugar. O Senhor me ensina? E ele dormiu e acordou falando inglês e lendo inglês. Deus, eu não sei tocar violão. O Senhor me ensina? E ele dormiu sem tocar violão e acordou tocando violão. E ele começou a ministrar naquele culto. O Andrew foi trazido para o Brasil por uma missionária que viu o que Deus fez através da vida dele naquela cidade. Um belo dia ele acordou com uma grande comoção na cidade. Uma criança, filha de um casal muito querido, havia morrido de uma morte meio violenta. E ele foi até o hospital e lá, totalmente ciente da limitação dele, ele orou no nome de Jesus na vida daquela criança. E ela foi tirada da gaveta do necrotério para a vida. Ninguém soube explicar, aquela cidade não soube explicar. E aí o nome dele começou a ficar conhecido em toda a região. E aí um homem morreu e mandaram chamar ele. E abriram um hospital para ele. E aí já foi um evento. E aquele homem ressuscitou em nome de Jesus. Pela oração do Andrew, que não sabia falar, não sabia nada. E essa cidade começou a receber missionários e pessoas de todo o mundo. E aí uma missionária brasileira trouxe ele para Goiânia. E eu convivi com esse homem 3 meses dentro de casa. E ele tocava violão e ele falava inglês, ele lia inglês. E a música dele era J-E-S-U-S, Jesus, Jesus. E ele entrava nas igrejas e cantava J-E-S-U-S, Jesus. E era um mover. Porque ele entendeu que havia poder no nome de Jesus. Volta e meia eu estou por aí, ele me liga. Sérgio, eu quero voltar ao Brasil. E se Deus permitir, ele virá em breve. Hoje ele é pastor de um ministério reconhecido, americano, que foi lá e instalou a sua tenda. Gente, onde não tinha nada, Serra Leoa, veio uma luz. O povo jaz em trevas e o Senhor Jesus escolheu aquele povo que não era para manifestar o poder dele. Eu creio que o Senhor quer manifestar isso no nosso meio. Contra toda incredulidade e orgulho. E sabe, essa sensação de que eu consigo e eu posso. O Senhor está esperando a gente se render diante dele. Viu, Márcia? Igual você chegou aqui hoje chorando. Essa expectativa, Deus, o Senhor pode, o Senhor vai fazer. Pati, o Senhor vai fazer. Jales, o Senhor cura, restaura, liberta do câncer. Ele quer, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque o governo está sobre os seus ombros. E Ele não governa como esses governantes ladrões e mesquinhos e egoístas e enganadores.
O governo dele é justo e cheio de justiça, e é para lá que nós vamos, ser governados por ele. Nós não estamos só hoje dependendo de quem está nos palácios. Nós podemos contar com o poder que há no nome de Jesus. Porque a Bíblia fala que, olha, o seu nome será maravilhoso conselheiro. Tem alguma coisa que você não sabe? Deixa eu dar um passo para trás. Antes de você perguntar para a sua alma, para a sua sabedoria, pergunte para Deus. Ele tem um conselho perfeito, certeiro, que resolve, que vai de encontro à sua necessidade. E esse local onde Ele está te esperando chama-se oração. Perfeito, maravilhoso conselheiro. Se arrependa de não perguntar para Ele primeiro. De não seguir o conselho dele, de confiar em você. Você está começando a enxergar que tem coisas que você precisa se arrepender, que você não era tão bom assim? Porque Jesus veio pregar esse arrependimento. E é por isso que nós precisamos desse príncipe da paz. Porque nós queremos usar a nossa sabedoria. Agora, vai haver um momento em que você está tão impregnado disso daqui, que a sua sabedoria não é mais sua e você já anda conforme o conselho de Deus. Não é sobre lei, é sobre algo que vai ser escrito no nosso coração. E isso é escrito, Adassa, pela necessidade que nós temos de conhecer isso daqui. Se arrependa de não pedir conselho ao Senhor em todas as decisões e direções. Está se sentindo perdido? Está sem rumo? Não sabe por onde começar o plano? Você tem um maravilhoso conselheiro. Deus forte ou Deus poderoso. Diz logo de uma vez para a sua alma, Ele pode todas as coisas. Nenhum dos seus planos vai ser frustrado. Nada é grande demais. Conosco está o Deus que nunca perdeu uma batalha e não perderá. E você não será quem vai mudar essa realidade. Pai da eternidade. Sabe essa palavra pai aqui, Mônica? Pai é quem concebeu. Não é que havia eternidade e Deus entrou no meio dela. Ele gerou a eternidade. Ele é que criou essa noção de tempo na qual nós estamos inseridos. Veja, não foi que o tempo foi criado e um belo dia, puf, apareceu Deus. Não, Deus criou todas as coisas. Ele é o Pai da eternidade. Você acha mesmo que Deus vai se atrasar na sua vida? Que Ele se esqueceu da sua necessidade? Que Ele está demorando porque Ele está procurando? Não. Ele é o Pai da eternidade. Ele intervém na hora certa e deixa de intervir na hora certa. Ele é o príncipe da paz. Nessa época de Isaías, havia um rei em Judá chamado Acás. Acás fez o que era contrário ao Senhor, Geraldo. O homem era tão mau que ele começou oferecendo os filhos dele em sacrifício e matou e queimou para um deus chamado Moloque. Olha o tempo onde essa palavra foi lançada. O povo andava desesperado. As pessoas morriam na rua. Era um tempo de guerra, não havia paz no meio deles. É que talvez você não esteja vendo muito o que está acontecendo por aí. A nossa sociedade está num caminho sem volta. Sem volta. Para resumir, na época de Jesus não era diferente. A gente lê a Bíblia rapidamente e esquece que quando Jesus nasceu, mataram
todos os bebês homens abaixo de 3 anos. Como isso marcaria uma geração? O extermínio de crianças. Gente, Herodes não tinha coração. Herodes, num dia de loucura, matou dentro da casa dele a mulher e 2 dos seus filhos. Era esse o governante na época que Jesus veio. O povo estava ou não estava desesperado? Precisava ou não precisava de um príncipe da paz? E Jesus começou, Ana, no pior lugar. Jesus entrou na minha vida e na sua vida no tempo certo, no dia de caos. E Ele quer se manifestar como um príncipe da paz, porque paz não vai ser só ausência de conflito. Quando Jesus entrava na casa das pessoas, falava Shalom Aleichem. Eu vim trazer a paz. Mas a paz não era só a ausência de conflito, eu vim trazer prosperidade, eu vim trazer sustento, eu vim trazer de novo equilíbrio para a sua vida. Eu vim trazer para você regozijo. O que estava errado vai entrar no lugar. A doença vai sair. A morte não vai mais viver aqui. Shalom quer dizer tudo isso para o judeu. E quando Jesus saía da casa, ele falava, Shalom, eu vos deixo a minha paz, não como o mundo dá, não como o mundo entrega, não como aquilo que você está querendo prover para a sua família, e onde você investe todo o seu tempo, dá. Em primeiro lugar, busque essa paz, que está no meu reino, a paz que só o príncipe da paz pode dar. É por isso que nós precisamos dessa sede e dessa fome. Porque senão a outra paz sacia a gente. O mundo está oferecendo outra paz. O dinheiro oferece outra paz. O nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho oferece outra paz. Os nossos pais oferecem outra paz. Mas nós temos que ir mais fundo. Mais fundo. O Senhor quer trazer a paz dele, que excede todo o entendimento, que traz provisão, prosperidade, que traz uma vida constante, sem sobressaltos, cheia de livramentos da parte de Deus, eternamente. Começa agora e vai para a eternidade. O que estamos fazendo? Façamos agora em um nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para começar salvando. Porque um filho se nos deu. Um menino nos nasceu. Recebamos esse presente em troca da nossa capacidade. Se desespere aos pés do Senhor. Peça a Ele, gaste mais tempo nesse exercício, dependendo de Deus. Isso encurta tempo. Isso encurta o caminho. Você chega no resultado antes. Quando você diz, do Senhor virá a minha provisão, Jeová Jiré. Do Senhor virá a minha cura, Jeová Rafá. O Senhor é o meu conselho, minha direção e minha bandeira, Jeová Nissi. Isso precisa impregnar a nossa vida. Nós precisamos disso, nascemos para viver disso. Todos os dias, todos os tempos. Jesus veio ao meu encontro, ao meu e o seu, porque nós somos carentes disso, imperfeitos, impuros, indignos. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele olha sobre a leite de Jesus Cristo, o único que é digno, que tem o governo sobre os seus ombros, que está vestido de majestade, e na sua mão tem um cajado, que o inimigo tem medo é dele.
Meus irmãos, Mateus capítulo 10 fala de um envio, de uma pequena comissão. E essa pequena comissão começa com você. Entre você e Deus. E eu quero te enviar para que você viva essa realidade em nome de Jesus. Que você pegue essa sua fraqueza aí, a sua incapacidade, a sua falta de sabedoria. E no nome de Jesus, você inicie uma nova vida. Se você não começou ainda, viva a vida que Jesus está te dando. Isso é pela graça. A sua vida vai ser alterada, porque você nasceu de novo. E em nome de Jesus, deixe para trás as coisas velhas. Inicie essa vida nova que tem para você. E aí, você vai começar a trabalhar para responder esse anseio de Jesus. Ore aí, que o povo está precisando de salvação. Está faltando a quem falha disso. E aí vai ser acrescentado a você um salário, uma provisão da parte de Deus. Você vai trabalhar e você vai ter acesso ao orçamento divino. Você vai ter acesso à provisão de Deus. A sua sandália não vai mais se desgastar. A sua roupa não vai mais acabar. Sabe? O Senhor vai cuidar de você e dos seus. Pare de trabalhar só para você mesmo. Receba o chamado do Senhor e vá em nome de Jesus. Abra a sua casa, prepare o seu sofá, convide pessoas para a sua mesa. Lá onde você está, em nome de Jesus. Existem pessoas que estão nessa Naftali e nessa Zebulon. Pessoas que nunca ouviram falar disso. Ou que ouviram e até desprezaram e riram. Faça o seu papel. O Senhor Jesus, Ele te deu autoridade. No nome dEle, faça isso. Veja sinais, veja maravilhas. Não é o seu ministério, é o ministério de Jesus. Não é o seu nome que vai ficar famoso. Não espere reconhecimento, paga nenhuma, nem elogio. Entregue tudo isso para o Senhor. Confia nele. Ele vai fazer. Quem aqui chegou hoje com essa expectativa? Deus vai fazer. Eu creio. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu não tenho dúvida disso. O Senhor vai trazer salvação de onde não tinha, cura de onde não tinha, provisão, Fernanda, de onde não tinha. Porque Ele é Deus. Além da nossa capacidade, além do nosso merecimento, nós vivemos o tempo da graça, do amor de Deus, da provisão de Deus. Ele é o príncipe da paz. Shalom seja com vocês. Completude, prosperidade, paz, regozijo, que o fruto do Espírito seja na sua vida, em o nome de Jesus. Eu quero orar com você. E talvez você vá fazer essa oração diferente do que você chegou aqui. E eu quero te convidar a você fazer esse exercício toda essa semana. E se você, por acaso, perceber que essa engrenagem não está andando, jejue. Se fragilize. Diga para a sua alma quem é o seu Deus. Diga para ela que ela não vai governar. E você vai fazer isso através de um jejum. E eu creio que em nome de Jesus, Jader, essa sabedoria, esse conselho que você está pedindo ao Senhor, Ele vai te dar. O Senhor vai colocar palavras na sua boca
E você vai dirigir a sua casa, a sua família, os seus negócios, em nome de Jesus. Você vai liberar sobre o negócio da sua esposa prosperidade, paz, sabedoria e direção. E a boa obra que o Senhor começou, o negócio delas vai retornar em nome de Jesus.